Aleluia. Bom dia, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para louvar ao Senhor. Quero convidar a você, que você nesse momento possa juntar a sua família, chamar aí a sua família, para que nós juntamente possamos glorificar o Senhor por esse domingo, por esse dia maravilhoso que Ele tem nos concedido. Você que está aí, que está com a sua Bíblia, abre ela aí em Jeremias. Ou você que não está, abre seu coração, seu ouvido, para que você possa gravar essa palavra. Jeremias 17, 7. Que se diz assim, a palavra do Senhor: mas bendito é o homem cuja a confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Essa palavra que ela possa ficar no seu coração. O Senhor tem nos ensinado que bendito é o homem, bendito é a pessoa, bendita é a mulher, que a confiança ela está no Senhor. Ela não está no governo, ela não está, nossa esperança ela não está em quando isso vai acabar. A nossa esperança está no Senhor, porque é Ele que tem cuidado de nós, é Ele que tem zelado por nós. A Bíblia diz que aquele homem que espera nessa vida, ele é o mais miserável. Mas nós não esperamos nessa vida, porque nós sabemos o que tem preparado para mim, para você. O Senhor, Ele já foi para essa morada. E Ele desejou que aonde Ele estivesse, nós também estávamos. Se você que está com seu coração tribulado, com medo, não sei a situação que se passa na tua vida, saiba que o Senhor, Ele tem te guardado. Simplesmente clama a Ele, confia nele, entregue seu caminho ao Senhor. Seja enfermidade, seja sentimental, seja o que for, o Senhor Ele conhece. Eu convido a você, chama a sua família, que vamos adorar esse Deus maravilhoso. A Ele que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos comprou, resgatou, nos trouxe vida quando estava morto. Esse Deus não fará muito mais para nós nesse momento. Convido a você que nós possamos louvar ao Senhor. Feche os teus olhos antes disso, que nós possamos pedir a Ele, agradecer a Ele por esse dia, por esse momento, por um fôlego de vida. Ó Deus Pai, eu te louvo e te glorifico o teu santo nome, porque bendito és o Cordeiro que tem tirado o pecado do mundo, que tem nos comprado, resgatado, Senhor Jesus Cristo, nos livrado da morte. Oh Senhor, para que nós possamos ter vida, vida em Ti. Senhor, a quando estava condenado, meu Pai, o Senhor nos libertou para ser livre, para adorar o Senhor. E nesse momento, ó Pai querido, que alcança cada coração, a cada lar, no nome de Jesus. O Senhor conhece o plano, sonho, a necessidade de cada um, que vai ao encontro dessa pessoa, dessa família, ó Pai, e mostra o Teu poder, a Tua glória, Pai, e o Seu nome seja glorificado cada vez mais e mais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra que foi ministrada aqui, que o louvor que foi ministrado aqui, venha transformar a vida no nome de Jesus, ó Pai, que nós não estamos presos, nós estamos livres para Te servir, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos exaltar o Senhor com essa canção que se diz assim: vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar Seu nome, vamos adorar. Seu nome.
especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu canto assim, aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso, que nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Ele que peleja por vós. Aleluia. Oh Deus, obrigado pela sua obra em nossas vidas. Grande é o Senhor e motivo de louvores na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobro em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobro em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobro em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Tu és o Deus eterno, Pai. Pela tua obra em nossas vidas, nós te agradecemos. Queremos glorificar o teu santo nome e te exaltar e te
exaltar de todo o coração. Aleluia. Pode fechar seu olho onde você está agora neste momento e falar com o Senhor. Eu quero estar no Santo dos Santos. Eu quero estar no lugar do Rei dos Reis, adorando e exaltando o nome do Senhor, porque o melhor lugar é onde o Senhor está, é com o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos e adore o nome do Senhor. Aleluias. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Renuncie o mundo. Esse lugar é no Senhor. 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 Aleluia. Nessa manhã você possa sentir a presença do Senhor onde você está, que você possa se derramar e falar assim: bom dia, Espírito Santo, obrigado por tua presença aqui no meu lar, na minha casa, na minha família. Eu te agradeço, Senhor, porque o melhor lugar é onde nós estamos, que é a presença do Senhor, e que nunca venha faltar essa presença na nossa vida. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Bom dia, você que está nos assistindo aí, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, né? Sobre as nossas vidas. E essa canção falou muito comigo, né? Que não existe outro lugar para nós estarmos a não ser no Senhor, né? Então que nós possamos permanecer sempre no Senhor, amém? Bom, nessa manhã eu quero orar aqui pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, né? Mesmo diante da epidemia, da pandemia, nós estamos com as portas da igreja fechada, né? Mas toda a obrigação da igreja ela continua, e graças a Deus nós somos gratos a Deus porque você tem sido fiel a Deus, né? Continuando sendo fiel a Deus. Então que Deus possa suprir a sua vida, né? E que você tenha sim isso no seu coração, esse desejo de permanecer fiel ao Senhor, porque Deus ele continuará sendo fiel, né? Então que você, mesmo diante da dificuldade, que você possa ser fiel a Deus, não apenas no seu dízimo, na sua oferta, mas que você seja fiel a Deus na sua vida integral, que você possa, além do seu dízimo, da sua oferta, que você possa oferecer a Deus a sua vida, o seu serviço, o seu louvor, a sua adoração, a sua família, que possa estar no Senhor. Então quero orar aqui pela vida de cada um dos dizimistas ou ofertantes, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela fidelidade da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, momentos difíceis, meu Pai, mas graças ao Senhor, muitos homens e mulheres têm permanecido fiel ao Senhor. Então que o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estenda a sua mão sobre a vida de cada um desses homens e mulheres, mesmo aqueles que têm encontrado dificuldade nesse momento, que o Senhor possa suprir a vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não venha faltar nada na vida desse meu irmão e na vida dessa minha irmã, e que o Senhor possa, meu Deus, levantar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, e que o Senhor venha assim, meu Pai, suprir cada dia na vida dessa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero aqui também mandar um abraço, né, dos aniversariantes dessa semana. No dia 7 foi aniversário da Janaína Balbino, né, que Deus possa abençoar a vida da nossa irmã. Dia 8 foi aniversário da Aparecida Araújo, a esposa do pastor Léo, né, que Deus abençoe grandiosamente a vida da Aparecida. E no dia 9 foi aniversário do Fábio da Silva. O Fábio da Silva, ele é marido da Irailde, né? Então que Deus possa abençoar aí a vida do Fábio, né? Que pessoas que colheram mais
uma flor no jardim da vida. Então eu gostaria também de orar pela vida dos aniversariantes, amém? Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que nós mencionamos aqui. Meu Deus, que colheram mais uma flor no jardim da vida, cumpriram-se mais um ano de vida na vida deles, meu Pai. E que essa data ela possa se repetir por muitos e muitos anos na presença do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida dos nossos irmãos aqui, para que cada dia, cada ano, meu Deus, da sua vida, possam ser cumpridos no Senhor. Que eles possam estar no Senhor, assim como nós cantamos aqui nessa manhã. Que o melhor lugar que eles possam estar seja no Senhor, meu Pai. Então que o Senhor venha abençoar a vida deles grandiosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem eu estava conversando com o pastor Davi, eu estou com um tio, né? Ele está muito debilitado, né? Irmão da minha mãe. Ele está internado na CTI do Santa Casa, né? O nome dele é Marcelo. Eu gostaria que você orasse pela vida dele, né? Nas suas orações, que você lembrasse da vida do meu tio, chama Marcelo, né? Até a filha dele, a Deise, né? Tem a Deise e o Denis. A Deise já frequentou muito tempo a nossa igreja, né? Já visitou aqui muito tempo a nossa igreja. E eu quero orar, né? Pela vida do meu tio. Eu não sei qual é o plano de Deus, mas que Deus possa abençoar a vida dele, amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar aqui pela vida do meu tio, Marcelo. Meu Deus, que o Senhor venha lá no CTI, meu Deus, da Santa Casa, que o Senhor venha visitar ele. Não sei qual é o seu propósito, que acima de tudo, que a vontade do Senhor seja feita, mas que lá no leito, meu Deus, o Senhor possa, meu Deus, se revelar a ele. Meu Deus, toca na vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe também a vida do Denis, o meu primo, a vida da Deise. Meu Deus, que estão vivendo essa luta. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, fortalecê-los, meu Pai. Eu quero orar e estender a minha oração por todas as pessoas que têm algum parente enfermo, ou então alguém que esteja enfermo agora, meu Pai, seja alcançado pelo Senhor. Que a graça do Senhor seja alcançada pelo Senhor. Me recorda que agora da Cibele, que o Senhor possa ali visitar a vida dela também. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, fortalecer o organismo, as células, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que a glória do Senhor resplandeça sobre a vida de cada uma dessas pessoas que tem passado, meu Deus, por enfermidades. E que o Senhor seja o socorro delas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Bom, sem mais demoras, eu quero chamar aqui o Mário. O Mário vai ser o pregador dessa manhã. Nós vamos orar pela vida dele, amém? E nós vamos orar pela vida dele, amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesse momento nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar através da vida do Mário. Que o Espírito Santo do Senhor coloque palavras sobre a boca dele e que nesta manhã que possamos ser edificados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a vida do Mário e abençoe esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Deus é maravilhoso. Deus, Ele é o nosso fôlego. Deus é a vida. Ele é o autor da vida. Deus é maravilhoso. Portanto, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Que você, nesse início de dia, possa ter um dia enriquecido pelo Senhor. Um dia abençoado. Um dia cheio da graça de Deus, das maravilhas do Senhor, da voz do Espírito Santo ao teu coração. Que seja um dia produtivo para a honra e a glória do Senhor. Pois bem, irmãos, nós ouvimos falar do Covid, né, ainda dos seus efeitos, e nós, por vezes, pensamos, o que a gente pode fazer para evitar, né? O que a gente pode fazer para que a gente não seja uma vítima também desse Covid? Isso me faz lembrar de um período de guerra. Sabe, uma guerra onde os soldados vão para a guerra? Eles vão defender a sua pátria.
Eles vão porque eles precisam lutar, eles defendem a sua pátria. Então, esses soldados, eles vão com a intenção de matar também. Eles vão para guerrear mesmo. Por vezes, o soldado vai, mas ele não sabe se volta, não é mesmo? Mas a sua honra, ela permanece. A honra do soldado permanece. Um soldado que vai para a guerra, só para você ter uma ideia, quando um policial vai à guerra e ele combate e ele volta, ele é então um ex-combatente, é uma pessoa muito honrada pela nação. Muito honrada. Então, queridos, todos que estão hoje passando por esse período, né, de pandemia, a gente não precisa ter medo, mas nós estamos no mundo. Hora e outra alguém é atingido, mas não tenha medo não. Tenha confiança em Deus, porque Deus é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, amém? Mas eu quero falar hoje sobre um texto muito interessante também para nossa reflexão nesta manhã. Está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo de 1 ao 13. 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 ao 13. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram. Então é o livro de 2 Samuel, capítulo 9, de 1 ao 13. Participe da leitura conosco. Você na tua casa dá tempo. É interessante que você participe da leitura, porque o que o pregador fala é muito simples em relação ao que a Bíblia fala. Então leia conosco, participe. É um texto pequeno, 13 versículos que nós vamos ler, para a glória do Senhor, e isso certamente vai impactar a sua vida, porque a leitura desse texto com a dose de unção do Espírito Santo para a tua vida nesta manhã, isso fará toda a diferença na tua vida, toda a diferença. Então, vamos ler? 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 ao 13. Está escrito: certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxe a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, servo. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatã ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maqui. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está o seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre comigo à minha mesa, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele,
a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que o Senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete, e Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Soberano Criador dos céus e da terra, Pai, somos gratos a Ti. Damos graças ao Senhor pela Tua palavra que direciona, pela Tua palavra que conduz, que traz vida a nós. Deus, pedimos ao Senhor que planta esta semente em terra, Pai querido, produtiva, para que, Pai querido, ela possa germinar e ela possa continuar dando fruto. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor aplique esta palavra em nós. Aplique esta palavra no coração de todos aqueles que a ouvir, Deus, para que possam, Deus querido, glorificar o Teu nome. Deus, e nós Te louvamos. Fica conosco e repreende todo espírito contrário, para que não, Pai querido, distraia ninguém, mas que todos possam ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito interessante, né? Essa história, ela é uma história do povo de Israel. Ela é uma história que marca muito a nossa vida. Eu me emocionei muito quando eu estava lendo esse texto, e o Senhor falava muito comigo. Porque quando a gente pensa, a gente lê a história, às vezes fica uma leitura, né? Uma leitura, simplesmente uma leitura. E às vezes a gente não consegue adentrar para dentro do texto, a gente não tira aquela essência que o Espírito Santo quer trazer a nós. Mas é muito interessante que nós nos desarmamos, nos desvestimos diante de Deus, para que a gente possa receber o que Deus quer falar. Queridos, permita-me voltar um pouco. O título da mensagem é: O Rei te convida à mesa. Assuma o seu lugar. O Rei te convida à mesa. Assuma o teu lugar. Permita-me voltar um pouquinho nessa história, só para nos situar. Mefibosete, filho de Jonatas. Mefibosete, neto de Saul. Então, o que acontece? Houve um problema durante a história de Saul, porque Saul resolve desobedecer a Deus. Então, com tudo isso acontecendo, isso entristeceu muito ao Senhor, a desobediência de Saul, que era um rei produtivo. Saul era um rei amado, um rei, inclusive foi escolhido pelo povo, e Deus agradava de Saul. Saul tinha tudo para ser um rei muito abençoado, ter uma história, aquela história linda, sem mancha, uma história de quem venceu as guerras, quem trouxe uma direção para o povo de Israel, que não tinha rei, mas que teve uma necessidade, porque a gente entende que quando o povo pedia ao rei, não era que o povo estava desobedecendo, contrariando os princípios de Deus. Não era isso. O povo, eles foram crescendo, e chegou um momento que houve necessidade de se organizar institucionalmente. Eles precisavam mesmo de se organizar. Então pediram o rei, Deus dá a Saul. Saul então entra, e eram muitos embates. Tinha ali os filisteus, que eram um calo, né, no sapato do rei, do povo de Israel. Mas Deus deu vitória e eles venceram as guerras. Mas acontece que quando Saul resolve sair do plano de Deus, Saul, começa a fazer coisa errada. Eu coloquei aqui uma observação, porque eu sabia que eu poderia esquecer. Então, olha, esta história, embora seja verídica, aconteceu com o povo de Israel.
ela retrata a bondade de Deus para conosco também. Percebe-se que o texto começa falando das lembranças do rei Davi e a decisão do rei em restituir o filho do seu amigo Jonathan, Mefibosete. Saul, embora seja o primeiro rei de Israel, segundo o coração de Deus, tornou-se amargo, deixou que a arrogância, a prepotência, a vaidade, o orgulho, a soberba tomasse conta do seu coração, do seu governo, a ponto de causar grandes prejuízos ao povo judeu, com muitas guerras e brigas internas desnecessárias, gerando desgastes e enfraquecendo assim o seu governo. O rei Saul decidiu desobedecer às ordenanças do Senhor. Saul perseguiu o moço Davi, que foi da decisão de Deus, escolhido, ungido pelo profeta Samuel para governar sobre Israel após Saul. Saul, num combate contra os filisteus, perde o controle e tiveram que fugir até o monte Gilboa, onde foram mortos Saul e seus filhos, Jonathan, Abinadab, Malquissua. Mefibosete foi levado em caráter de socorro para não ser morto pelos filisteus furiosos à cidade chamada Lodebar. Bem, isso para nós nos situarmos. Davi era perseguido por Saul. Davi era amigo de Jonathan, filho de Saul. Os dois se tornaram amigos porque Saul era um rapaz justo. Ele fazia justiça, ele protegia Davi, porque não era justo que Saul, por causa dos seus devaneios, o matasse. Deus tinha um plano para a vida de Davi, para a vida de Israel, do povo de Israel, e Deus usaria Davi no seu tempo. Era o propósito de Deus. Com isso, Saul, muito enfurecido, Saul perseguia Davi. Isso causou grande desgaste durante a sua gestão. Porque, imagina, a Bíblia já diz que reino dividido não subsiste. Saul estava causando um reino dividido, causando um problema. Onde ele era o rei, ele não tinha que ter problemas com Davi. Ele não tinha que ter problemas com ninguém. Ele tinha simplesmente que obedecer a palavra de Deus. Porque Deus agradava de Saul, mas resolveu desobedecer. Então, uma certa vez, Jonas faz um acordo com Davi. Porque Davi estava sendo perseguido pelo seu pai, pelo exército, pelo seu pai. Então o exército também ficava dividido. Tinha uma parte que também, de alguma forma, embora não poderia trair o rei Saul, eles de algum jeito, eles davam um jeito, um recurso para proteger Davi, para não matar Davi. Jonatas era um que sempre estava protegendo Davi. Então um dia eles falaram: olha, Davi, Jonathan e Davi conversando, combinaram: se eu morrer na guerra, dizendo Jonathan, você cuida da minha família. Você cuida da minha família. Olha para você ver. Não seria o rei que ia cuidar da família. Davi cuidaria da família dele. Mas aí, se Davi morresse também, numa dessas perseguições de Saul, também Jonathan ia cuidar da família de Davi. Foi um pacto de fidelidade de dois grandes amigos que se tornaram Davi e Jonathan. Pois bem, os tempos se passaram e um dia, numa guerra, um embate contra os filisteus, Saul vai para a guerra. E aí, lá nesse dia, eles não tiveram êxito. E o exército de Saul foram perseguidos, foram vencidos, tiveram que fugir. E no monte Gilboa, ali eles foram atingidos. Saul começa a ser atingido. E Saul, para não morrer, diz a história, que para não morrer nas mãos dos inimigos, pede então para o seu escudeiro o matasse, O matasse. Então, mas como ele temeu isso, Saul se suicida. Saul morre, ele mesmo se mata, Então, o que acontece, querido? Com a
vitória dos filisteus sobre Israel, então era comum que quando um exército vencia o outro, ele poderia ir lá pegar os despojos, né? As coisas, e eles então enfurecidos chegavam próximo ao palácio. Então, vendo tudo isso acontecer, aquele alvoroço todo, então a Ama, uma mulher que cuidava de Mefibosete, ainda muito criança, novinho, esta mulher tentando fugir. Isso agora que eu estou falando é uma questão de estudo, não é Bíblia, não é a Bíblia que está dizendo. Isso que eu vou falar aqui agora. Então, abre aspas, por favor. Esta mulher, então, tentando fugir da fúria do exército, desse povo que vinham para o palácio, ela poderia ter tropeçado no meio do povo correndo, tentando fugir. Então, Mefibosete teria caído, e nessa situação, nesse momento, ele ficou aleijado dos 2 pés. Então, essa criança foi levada para uma cidade chamada Lodebar. Isso eu disse em caráter de socorro, porque ele poderia ter morrido ali mesmo, se ele não tivesse conseguido fugir. Mas levaram ele, então, por ele ser da linhagem de Saul, um possível herdeiro do trono, então, seria também ameaça para os filisteus, então eles não iam permitir que Mefibosete sobrevivesse. Então, é aonde que, fugindo para Lodebar, ele viveu por lá. Lodebar, esquecimento, terra do esquecimento, né? E interessante que Mefibosete, vergonha. Então, boca da vergonha, né? Meribaal, são outro nome que às vezes no original grego. Pois bem, então essa história vai trazer agora o início de uma palavra que a gente pretende ministrar aos irmãos, que Deus vai falar conosco, que nós, por vezes, somos convidados à mesa. E por que nós não nos aceitamos à mesa? Porque a gente dá volta, porque a gente cria desculpas, porque a gente cria pretextos para que não sentamos à mesa. Queridos, o rei te convida à mesa. Assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar. Você é convidado por Deus para se assentar à mesa. Mefibosete estava numa cidade aonde não é a cidade que manda leite e mel. Mefibosete estava num lugar aonde ninguém gostaria de ir. Uma cidade, uma terra árida, uma terra improdutiva, uma terra seca, uma terra que o próprio significado do nome já significa esquecimento, um lugar esquecido. Imagina você, vai tirar férias, reúne com a tua família e começa a planejar essa viagem. Nós vamos então para Lodebar. Alguém faria isso? Vamos tirar férias, vamos para Lodebar. Lodebar, vamos lá, ficar lá pelo menos 15 dias em Lodebar. Um lugar onde você vai chegar, você vai ver os animaizinhos tudo sequinhos lá, porque muita fome, sede, com muita dificuldade. Você vai ver as pessoas ali sobrevivendo pela graça. Você vai ver poeira demais, vai ver muito ventos, que era uma região desértica. Você vai ver aquele povo sofrido. Imagina você nesse lugar sem uma infraestrutura, sem saneamento básico, sem nada, sem o básico para a sobrevivência. Imagina, você faria isso? Foi para lá que foi levado Mefibosete. A Bíblia diz que Davi, um certo dia, lembrou de Mefibosete. Davi lembrou da promessa do pacto que ele fez com Jonatas, seu amigo. Então ele chama Ziba. Mefibosete vai chamar Ziba. Ziba era um servo fiel de Saul. Então ele pergunta, porventura, né, não teria alguém da família de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Queridos, alguns obstáculos você e eu vai encontrar na vida para impedir
pedir que nós nos assentemos à mesa do rei. O primeiro, você vai compartilhar com alguém os seus projetos, você vai compartilhar com alguém aquilo que você pretende fazer, que seja na área da sua saúde, que seja na área da sua vida intelectual, que seja na área na intelectual, já falei, a vida acadêmica, né? Que seja na sua área profissional, né? O seu projeto de família, qualquer que seja o seu empreendimento, você vai contar com alguns obstáculos. E esses obstáculos, por vezes, podem ser fatal. Nós vimos que Mefibosete, ele conseguiu sobressair por causa de muita insistência do rei Davi em abençoá-lo. Mas você e eu precisa ter cuidado, porque nem sempre as nossas oportunidades, elas vêm assim, de uma forma que a proposta vai insistir a nosso favor. Nem sempre. Às vezes ela vai vir e você precisa ter uma percepção de que aquilo é uma bênção de Deus para a tua vida, e você precisa ter coragem para assumir, para tomar posse daquilo que Deus está fazendo na tua vida, que Deus está te dando. Percebe que Mefibosete, um dos primeiros obstáculos que ele teve para que não se assentasse à mesa com o rei, para que não fosse restituído de tudo que era do seu pai, que era do seu avô, tudo que pertencia a Saul e a sua família, um dos primeiros obstáculos foi que quando Davi chama alguém que conhecesse, aí lembra que tinha o Ziba, alguém do palácio falou, não, tem um moço aí, o Ziba, ele era servo de Saul, ele conhece tudo, então manda trazê-lo. Então chega Ziba diante de Deus, diante de Davi, falando que era servo de Davi. Então servo, mas era um costume, uma tradição, né, de chegar diante do rei e se apresentar como seu servo. Então Davi faz a pergunta, conhece alguém da linhagem de Saul para que eu possa usar de bondade, de misericórdia? A primeira coisa que ele fala, sim, tem um rapaz, o Ziba. O Ziba. Mas ele é tipo assim, irmão, olha, mas eu já vou dizendo, este é aleijado, e ainda dos 2 pés. É exatamente isso que Ziba estava dizendo. Esse rapaz de Saul que sobrou, ele não merece estar no palácio. Não merece. Ele é um aleijado dos 2 pés. Imagina um homem, já tinha passado um tempo, que vivia em Lodebar. A situação de Davi era terrível. Dos 2 pés ele dependia de favor dos outros, não tinha carrinho de rodas, não. Ele dependia dos outros para se locomover. Imagina, ele já era pobre, necessitado, ele morava numa casa de favor. Porque ele morava na casa de Maqui, filho de Jamiel. De Amiel, né? Então, ele morava de favor numa casa onde ele viveu. Um homem que andava se arrastando pelo chão. Quando Ziba, então, apresenta Davi, esse moço, ele vai tentar desestimular Davi de continuar com o plano de resgatar Davi, de trazer Davi para o palácio, de trazer de trazer Mefibosete. Davi ainda vai perguntar onde ele está. Ele vai falar, ele está em Lodebar, na casa de Mequi, filho de Amiel. Mais obstáculo, ele está muito longe, ele mora num lugar muito pobre, ele está num lugar esquecido, lugar dos esquecidos. Quem sabe você nesse momento, querido, com tantos sonhos para a tua vida, com tantos projetos interessantes para a tua vida, projeto que irá trazer grande desenvolvimento social para a sua comunidade, e você se enquadra numa situação como Mefibosete, dependendo de uma palavra de alguém para te conduzir até o rei. E esse alguém que vai te conduzir está torcendo contra você.
Como você vai conseguir realizar os seus projetos se a pessoa com quem você conta conspira contra ti? Se a pessoa com quem você conta não deseja que você se assenta à mesa do rei? Mas o teu projeto é assentar à mesa do rei? O teu projeto é criar algum plano de sustentabilidade para a sua comunidade, alguma coisa que vai fazer bem para o seu povo, para a sua família, para a tua vida. Você pretende construir uma história boa e você compartilha essa história com alguém. E você conta. Você precisa dessa pessoa para falar bem de você, para que você consiga chegar até onde você vai. Mefibosete estava no lugar do esquecimento. Mefibosete estava numa situação de vergonha, de humilhação em Lodebar. Então, um dos fatores, querido, que pode impedir o seu sucesso, primeiro, é o desestímulo. Você vai ter que romper barreira. Onde ele está? Em Lodebar. Então, ser aleijado de 2 pés não seria digno na condição, dentro aí da conotação, né, da fala de Ziba ao rei. Ele não é digno de morar no palácio. Ele estava querendo dizer isso, né, dá essa conotação. Mas quando Davi ignora isso, Davi pergunta onde ele está e manda buscá-lo. Então, ele está num lugar muito longe. Em Lodebar, um lugar longe demais. Então, muitas das vezes, o seu plano de vida depende de você. Depende de você e depende de quem está te convidando à mesa. O meio, você precisa ter cuidado. Não que você não possa compartilhar os seus planos. Não, é bom, até porque quando você compartilha um plano a alguém, você compartilha uma coisa a alguém, você gera na outra o desejo também de fazer o mesmo. A ideia pode ser esta: olha, eu estou dando 2 passos, né, pastor Vinícius? Estou correndo, né? Então vamos correr comigo. A ideia é essa. Eu estou correndo 3 vezes por semana, 5 vezes, né? O pastor Vinícius corre, né? Eu não sei quantas vezes aqui, mas ele corre muito. Então, quer dizer, você compartilha para que o outro também se move, saia da inércia, para que o outro também vai à luta. Mas o outro não pode gerar em si um estado, uma condição de negativa, não. Ele precisa te apoiar e ele precisa falar: olha, me dá dica para que eu consiga também. Como que eu faço para chegar nesse nível? Como que eu faço? Não é fácil. Olha, então vai por esse e esse caminho. Mas não. Mas uma coisa, vou contar uma história. História pequena. Essa história é de um filme que chama Milagre no Paraíso. Talvez você já tenha visto Milagre no Paraíso. Eu vi esse filme e eu fiquei também achei muito interessante. Conta a história de uma família do Texas, uma família cristã, batista, se não me falha a memória, batista. E esta família vivia muito bem, muito querido na igreja. Um dia descobriram que a sua filha, uma das 3, eles tinham 3 filhas, a Anne, que é uma das filhas do meio. Essa criança era criança e pré-adolescente. Então essa Anne, ela descobriu nela uma enfermidade. Essa doença, ela estimula, ela não gerava estímulo para que o intestino funcionasse. Isso. Então ela começou a crescer e a sua barriga crescia muito, e ela parou de praticar esporte, que ela gostava de práticas esportivas, né, com a sua família, na escola, brincava muito, como toda criança saudável, né, faz isso. Então essa Anne começou a ficar muito triste, ficar mais parada e ter muitas dores, e a sua mãe o seu pai começou a trabalhar muito duro para buscar a cura dessa criança. Mas não tinha cura. Os médicos de onde eles moravam não encontrou a cura, mas
indicou a um outro médico muito renomado e, segundo na visão dele, era a única pessoa no mundo que poderia ajudá-la, né? Mas então você imagina que essa pessoa também muito renomada, era difícil de conseguir uma agenda com ele. Mas essa mãe se insistiu, ela foi sem convite, insistiu, depois de ter insistido muito, não conseguia uma agenda com esse médico. Então um dia ela viaja com essa criança e vai, e chega até lá. Mas ela não conseguindo, ela foi insistindo até que, por fim, aceitaram. Deus proveu o jeito, um meio para que ela conseguisse a consulta. Mas assim, trocou de secretária, de recepcionista, houve uma troca também de... Teve uma outra situação lá que aconteceu uma desistência assim, aconteceu uma coisa assim de última hora. Mas o interessante que eu quero falar é que esta família, quando ela começou a ter essa luta, que a filha estava nessa situação, uma das coisas que a mãe teve, uma reação da mãe, foi desistir do Evangelho, desistir de Deus. Ela não queria mais, por quê? Ela chegou à igreja, quando ela chegou à igreja, ela já estava triste com Deus, porque ela não aceitava a enfermidade da filha dela, ela não aceitava. Mas quando ela chega à igreja, ao invés da igreja acolhê-la, né, e ser solidário com a situação que ela vivia, uma irmã da igreja chega para ela e começa a atacá-la. Fala que aquilo que está acontecendo com a filha dela é uma situação causada pelo pecado dela, ou do marido, ou da própria criança, que algum dos três pecaram, por isso ela estava nessa situação. Então a mãe muito triste, porque eles eram uma família temente a Deus. Então a mãe não aceita aquilo e ela decide mesmo. Aí pronto, aí ela abandona tudo. Mas assim, olha, em outra tinha uma situação. Mas a Anne não vacilava na fé. A criança tinha uma fé tão vívida, tão ávida, tão pura, tão certa em Deus, que foi a causa da vitória dela, a causa da cura dela. Ela não desistia, ela pregava lá no hospital, uma criancinha, pregava no hospital para a sua amiga, ela deu presentes para a sua amiga, e falava com a sua amiga de Deus, e que ela não tinha que ter medo de morrer. Veja bem, nós não temos que ter medo de morrer, nós temos que ter confiança em Deus, porque a nossa vida aqui é um pedacinho do que nós vamos viver eternamente, e que seja eternamente com Deus. Então essa criança, querido, ela então continuou, e um dia ela brincando com a sua irmãzinha em cima de uma árvore, ela cai no buraco da árvore, uma árvore muito antiga que tinha, e ela cai, e aí ela perde a consciência, ela vai ser conduzida ao médico e tudo, mas Deus estava tratando com ela. Deus levou ela a um lugar, ela conta a sua experiência, e nesse lugar onde ela foi viver, onde ela passou com Deus, ela não via Deus, mas ela sentia, e era um lugar muito bonito, ela não queria voltar mais para cá, porque ela tinha uma vida dura aqui, né? Aí nisso, Deus falou com ela que ela teria que voltar, né? Aí ela volta. Quando ela volta, a menina volta instantaneamente curada. Ela volta em si. Ela começa a brincar, ela começa a comer, e ela começa, as coisas que ela não comia, pizza, por exemplo, né? Que ela não podia comer. Então essa criança começa a viver a vida normal, saudável, tudo por causa da confiança em Deus. A fé, irmãos, não pode vacilar. A sua convicção, a sua conquista depende de quem você conta. Você precisa contar com Deus. Com Deus, com os outros a gente compartilha alguma situação, mas com Deus a gente conta. Aleluia. Então a história dessa família, sim, depois voltou para a igreja e foi tudo muito bem, foi uma história de grande vitória, também é um caso verídico, viu? Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, eu queria dizer, eu coloquei aqui, olha, seja esperto, não alimenta o seu inimigo, não potencializa quem vai tentar te impedir de vencer, de receber a bênção. Ore mais, leia mais a Bíblia. Deus vai suprir a sua carência de falar muito, desnecessário, carência também de ouvir muito, que às vezes nós ouvimos coisas que a gente não precisa ouvir. Aliás, não deve ouvir, né? Então, dependendo do que a gente precisa ou o que a gente vai ouvir, é melhor a gente direcionar a palavra para uma outra verdade.
e não ouvir coisas que vai potencializar o inimigo. Amém, queridos? Porque existe um ditado que fala que para todo ouvido, toda língua fofoqueira, existe um ouvido também fofoqueiro. Então, são cuidados. Mas eu quero dizer que nós temos que falar menos e agir a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. Porque quando nós agimos em Deus, nós vamos fazer tudo o que é reto. Nós vamos fazer tudo que glorifica o nome de Deus e que abençoa os nossos irmãos. Aleluia. Então, eu coloquei aqui, olha, que pode te desestimular, te desanimar, face a te jogar para baixo, né? Isso. Então, não tenha medo. Foi o terceiro. Já passou da hora, pastor Vinícius. Não, o tempo é muito rápido. Então, não tenha medo. Eu já vou resumindo aqui, para eu estou finalizando. Não tenha medo. Foi o que Davi disse para Mefibosete. Mefibosete, não tenha medo. Ele chegou atemorizado mesmo diante do rei. Né? Ele disse, não tenha medo, eu quero te abençoar. Eu quero restituir tudo que eu prometi ao teu pai. Ele era meu amigo. Então eu quero restituir a você tudo que pertencia ao teu avô, tudo que pertencia à tua família, tudo vai ser. Chama Ziba, e então incumbe Ziba de cuidar das coisas dele, e inclusive Ziba passa a ser o servo de Mefibosete, com toda a sua família, todos os seus filhos, e foram produzir para ele. Mas a Bíblia diz, eu já estou finalizando, que no último versículo da Bíblia, no versículo 13, Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés, morava em Jerusalém e comia sempre à casa do rei. Ou seja, Mefibosete, que não tinha nenhuma condição de estar nem próximo de Jerusalém, agora já morava em Jerusalém e comia na casa do rei. Ou seja, vivia na casa do rei agora, no palácio real. Não é pouca coisa, queridos. Isso é bênção. Deus quer fazer isso com você. Quanto a nós, quem somos? Quem somos nós? Quem é você? Como você se vê? Na condição de Mefibosete? Paralisado, aleijado, desestimulado, sem fé, sem esperança? Como você se vê? Talvez você não pode fazer um curso, buscar um emprego, buscar alguma coisa básica, simples. Talvez você tenha dificuldade de realizar alguns projetos da tua vida, como a gente mencionou anteriormente, porque você se vê e se acha incapaz. Não, você não é incapaz. Você pode. Mefibosete estava numa situação de vergonha, num lugar de esquecimento. Foi convidado a sentar à mesa com o rei. Mefibosete, quando ele estava à mesa do rei, ele estava numa condição de igualdade. Porque quando você se senta à mesa, você se vê de uma altura para cima. Ninguém via a deficiência de Mefibosete. Não, se você está diante de Deus, você vai estar perfeito, querido. Diante de Deus, você é lavado no sangue de Jesus. As suas imperfeições desaparecem, porque Deus justifica. Ele supre a sua carência, toda a sua carência. Ele abre porta para você. Ele quer que você vença na vida. O que Deus não quer é que você fique pelos cantos reclamando da vida. Não, vá à luta. Realiza aquilo que você tem no coração. Corra mais. Persiga os seus objetivos. Confiança em Deus. Eu quero citar aqui, queridos, alguns versículos que você pode ler depois. Isaías 41, 13 e 14. Não tenha medo, vai falar lá. Marcos capítulo 5, 36. Não tenha medo, também vai estar falando lá. E assim, enorme, uma lista enorme de referências bíblicas que o Senhor está falando. Não tenhas medo. Você não pode ficar pasmado porque achando que isso é demais. Não. Deus quer que você viva uma vida plena, uma vida de confiança. Pratica o bem. Viva simples, sem arrogância, sem nada que vai
trazer desconforto para o seu próximo. Faça aquilo que Deus quer que você faz. E assim o próprio Deus será glorificado com as suas atitudes. Aleluia. Já estou finalizando, querido. Desculpa. Para onde vamos? Ou seja, você pode estar em Lodebar, você pode estar na condição de Mefibosete, está em Lodebar, mas e aí? Vai permanecer em Lodebar? Vai morrer aí? Ou você vai sair dessa inércia? Ou você vai dar um jeito na sua vida, vai acordar, vai ver que você é capaz, que você não é pior do que ninguém. Você é um ser humano capaz, você tem uma inteligência, ela está latente, ela está guardada na sua mente. Desenvolva, querido, reage à situação, não morra em Lodebar, reage, vai para Jerusalém, vai para a casa do rei, vai ser feliz para sempre. O Senhor Jesus, Deus criou tudo e Ele fala conosco através dessa palavra. Deus tem mansão celestial construída, pronta para você morar. Vamos habitar em Jerusalém. Vamos habitar numa terra santa, que manda leite e mel. Não vamos ficar, não vamos nos alienar a uma cidade, a uma terra do esquecimento e a uma vida de humilhação, de vergonha. Não! Se levanta diante de Deus. Se levanta com humildade, mas se levanta. Deus tem grandes coisas para a tua vida, meu irmão. Deus tem grandes coisas para a tua vida, minha irmã. Os teus filhos te trarão grandes alegrias. Os teus filhos te deixarão orgulhosos de você, te deixarão orgulhosos. Você terá prazer na tua vida, na tua família, terá vontade de ficar na tua casa. Você terá vontade de desenvolver aquilo que você quer fazer. Reaja, meu irmão. Vai, sai de Lodebar e vai para Jerusalém. Se assenta à mesa do rei. E lá você será semelhante a todos. Diante de Deus. Nós somos iguais. Amém, querido? Que Deus te abençoe. E que Deus possa usar poderosamente a tua vida para contagiar a outros. Faça discípulo. Abençoe a outras vidas. Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus. Me perdoa pelo tempo que passei aqui um pouquinho, perdi a noção do tempo. Querido Deus, obrigado, Pai querido, por esse momento na tua palavra, Senhor. Obrigado por esse momento diante de ti. Pai, queremos engrandecer o teu nome, pois é digno de ser engrandecido. Pai, assim como o Senhor construiu essa história, Deus, é uma história vivida pelo teu povo. Eles passaram por situações árduas, Senhor, por situações de muita dificuldade, muita calamidade. Deus, mas venceram. É um povo, Deus querido, que vai para a tua glória. É um povo que o Senhor tem grandes projetos, grandes promessas para eles. Deus querido, e nós, Pai querido, também. Deus, estamos nesse grupo, estamos, Pai querido, sendo convidados pelo Senhor a sentar à sua mesa. Nós que estávamos em Lodebar, no pecado, nós que estávamos, Deus querido, em um lugar de esquecimento, vivendo uma vida de humilhação, de vergonha. Hoje nós temos a oportunidade de ser convidado pelo Senhor. E nós estamos, Deus querido, nos assentando diante do Senhor, à sua mesa. Deus, com alegria, com júbilo, com gozo no coração, com gozo na alma, para nos alimentar das coisas que o Rei nos oferece. Pai querido, obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado porque nós entendemos que o Senhor está falando também da nossa salvação. O Senhor está falando que o Senhor nos chamou para a vida eterna, para a vida eterna ao lado do Senhor. Nós entendemos que o Senhor tem um projeto, Deus querido, de nos levar para as mansões celestiais, a qual Jesus disse: eu vou e voltarei, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus, na casa do meu Pai, Jesus dizia, tem muitas moradas. Pai, obrigado pelo convite. Nós te agradecemos. Pai, pedimos ao Senhor que continua chamando, continua convidando a quantos outros ainda, Pai querido, estão fora dessa mesa, estão fora desse banquete, estão fora de Jerusalém. Pai, manda, envia-nos, ó Deus. Mas, Pai querido, cria situação insistente como o Senhor faz, como Davi fez com Mefibosete, para que ele não desistisse, Pai querido, do seu plano. O Senhor não desiste, o Senhor não se esquece do teu povo. Deus, continua dando oportunidade.
Pai, que cada um, Deus, cada pessoa que nesse momento se encontra ainda, não confessa ao Senhor, que possa levantar as tuas mãos, que possa crer em teu coração e aceitar ao Senhor como o único e suficiente Salvador da tua vida, e que possa, Deus querido, desenvolver o potencial que o Senhor tem colocado em seu coração, que possa produzir para a sua família, para si mesmo, para a sua comunidade, para esta nação ou para o mundo. Nós somos uma potência nas tuas mãos e temos o Espírito Santo. Deus, que o Senhor assim possa usar a vida de cada um. Deus, e abençoe o teu povo. Pai, mais uma vez pedimos, abençoe Jerusalém, abençoe este povo, Deus, que nos dá, Pai querido, não tem nem palavra, Deus, é uma herança, Pai, o Senhor tem orgulho, Deus, o Senhor se orgulhará sempre desse povo que o Senhor escolheu, povo simples, humilde, mas que são vencedores. Deus, é um povo vencedor, é um povo, Deus, que te louva, que te engrandece, e o Senhor tem um plano, e nós pertencemos pelo convite desse plano também. Te engrandecemos, Pai, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, que Deus te abençoe, amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor, as consolações do Espírito Santo permaneça com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.